3 em cada 10 brasileiros não aprenderam o suficiente para ler, escrever e fazer contas. Esta é a conclusão de uma pesquisa educacional divulgada pelo IBGE no ano passado. A pesquisa também revela que no Brasil, quase 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade não sabem ler ou escrever. Para evitar que isso ocorra com crianças e adolescentes, existem programas de reforço escolar em escolas públicas, particulares e projetos em instituições. Hoje nós vamos conhecer 3 iniciativas que auxiliam alunos nas matérias de maior dificuldade. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são a professora Ana Paula Liporagi, que participa dos projetos de reforço escolar da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O diretor da Escola de Apoio Meu Dever de Casa, Paulo Henrique Menezes. E a professora Marcela Cristina Amorim. Muito bem-vindos ao programa. Paulo, vou começar com você. Você teve uma ideia inovadora nesse sentido, né, de oferecer reforço escolar. Como é que surgiu essa ideia e o que é? Nós temos uma rede chamada Escola de Apoio Meu Dever de Casa. Ela nasce há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar neuroeducação. Neuroeducação é uma ciência que mescla 3 outras ciências, que é neurociência, psicologia cognitiva e pedagogia. O objetivo da neuroeducação é avaliar processos pedagógicos, independente da corrente, que fazem com que o processo de formação de memória de longo prazo se estabeleça no cérebro. Então, várias universidades do mundo, vários centros de estudo cognitivo, avaliam, através de testes com ressonância magnética, com eletroencefalograma, se aquela metodologia de estudo é eficaz sob o ponto de vista de formação de sinapse, sob o ponto de vista de formação de memória de longo prazo. Nossa. É um negócio muito bacana que a neuroeducação se propõe a fazer. É uma ciência nova, que ainda é muito pouco divulgada sob o ponto de vista de preparação de professores e profissionais, mas muitos centros acadêmicos de renome no mundo inteiro vêm estudando. A partir dessa minha curiosidade com neuroeducação, eu desenvolvi um método chamado Método Estudo Eficaz, que leva em consideração uma ambientação adequada sob o ponto de vista de odorização, de iluminação e de sonorização para que o processo de formação de sinapse se dê de forma mais adequada. Somado a isso, a gente tem um método chamado Método Estudo Eficaz, que tem técnicas de estudo que faz com que a criança, ao invés de estudar do jeito que ela está acostumada a estudar, ela estuda do jeito que a gente ensina e o processo de aprendizagem fica mais eficaz. Hoje somos 76 franquias no Brasil, eu tenho 4 unidades aqui no Rio de Janeiro, na verdade 2 minhas e mais, tem Caxias, tem Leblon, tem Niterói, tem algumas aqui no Rio de Janeiro, e temos também a figura do coach educacional, que é um profissional, um professor, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, que recebe, ensina as crianças a aplicar a técnica. Então nós temos esses 2 formatos e hoje a gente tem, sei lá, milhares de estudantes estudando com a gente. Muito bacana. A gente vai te explorar bastante aí. Quero dicas para os pais que estão em casa, para os professores. Vamos sugar o máximo aqui de informação. Marcela, aplica esse reforço em casa, numa sala apropriada para isso. Que você mudou um pouco a figura da antiga explicadora e está num formato diferente. Conta para mim. Inclusive, quando eu coloquei reforço escolar, eu tive um pouco de dificuldade, porque as pessoas estão acostumadas com o termo explicadora. Então eu tive que botar uma outra plaquinha explicadora para as pessoas entenderem. E eu fazia parte até, inclusive, de um grupo e de outros estados, eles falaram assim, não coloca reforço escolar não, porque as pessoas têm preconceito. Eu falei, não, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem essa visão de preconceito a respeito de reforço. Inclusive, nós admiramos até os próprios pais que se preocupam com a educação dos filhos e colocam. Então, eu falei, vou botar reforço escolar com uma coisa mais estruturada, e preparei um cômodo da minha casa. Então, é uma sala assim, bem alfabetizadora, parece uma sala de aula. E as crianças, elas chegam lá, inclusive tem uma criancinha bem pequenininha que ela fala que vai para a escolinha, que a mãe pediu para deixar, ela tem 2 anos e meio, e ela fala, vou para a escolinha. Então, assim, eu tentei fazer, estou tentando fazer, porque eu recomecei em abril,
tentar fazer assim, um reforço assim, o mais estruturado possível. Sim. Agora, uma coisa interessante, porque, por exemplo, o Paulo falou de iluminação. Nossa, eu fiquei super curiosa com isso. Sonorização, odorização, cheiro. Cheiro. Você desenvolveu materiais didáticos que eu quero depois que você mostre. E vamos aqui com a Ana, município do Rio, projetos, são 2 projetos de reforço escolar. Sim, a princípio nós estamos hoje com o Sábado Carioca, né? Que iniciamos com 10 unidades, hoje a gente já ampliou para todas as nossas unidades. Nossos alunos participam desde 8 horas, com atividades direcionadas para o aspecto das habilidades cognitivas, do desempenho das dificuldades na área de matemática e língua portuguesa. Um reforço de forma muito lúdica, através de jogos e através também da arte, né? Então, todas essas áreas estão englobadas para que eles possam ampliar esse conhecimento, né? Então, esse sábado está sendo muito bacana, né? A adesão está sendo interessante. Eles almoçam na escola, também tem um momento de diversão da escola. Então, interessante que tudo que vocês estão falando, quer dizer, escapa à escola do século XIX. Né? Vou ver a nuca do meu colega e tá todo mundo de frente pro professor. Aquela educação bancária que Paulo Freire falava. Eu queria perguntar isso para vocês. Vocês acham que se os métodos, metodologia de dentro de sala de aula fosse diferente, no geral, precisaria ainda assim o reforço? Deixa eu contribuir com os meus colegas aqui. Hoje existem várias propostas novas, que algumas escolas até vêm implementando, que são o que eles chamam de metodologias ativas, né? Que você tem algumas propostas, inclusive de sala de aula inversa, que é onde o aluno estuda em casa a matéria e na escola é que ele vai fazer o dever de casa, o reforço, o que for. Então, esse modelo, ele vem passando, ele vem sendo testado por diversos educadores já há algum tempo, propostas diferentes para incrementar esse processo. O fato é que qualquer mudança, ainda mais no processo educacional, agora com novos parâmetros, com base nacional curricular comum, com novos critérios, isso não é tão simples uma escola de grande porte, ou para o município, ou para o estado, implementar, tendo em vista tantas diversidades, tantas dificuldades. Mas já existem, e muitos educadores aplicam, metodologias ditas ativas, que são técnicas diferentes para você usar na sala de aula, que fazem com que o processo de aprendizagem seja mais eficaz e descaracteriza esse padrão de escola antiga, né? Desse modelo tradicional. Na verdade, né, o que ele está falando busca o significado dessa aprendizagem, né? Porque quando a gente apresenta, independente da metodologia utilizada, mas quando a gente apresenta um significado, aquele conteúdo, ele passa a ter um significado para o aluno, está próximo dessa realidade, ele aprende, né? E aprende de uma forma muito mais leve, né? E aprimora mais e essa memória fica muito mais retida do que quando você apresenta um conteúdo que está longe dessa realidade. E aí o pessoal de casa entender, assim, vovó viu a uva. Sim. Quer dizer, O Paulo Freire já dizia que isso não existe, né? Então... Lá em 64, né? Exatamente. Mas a gente continua fazendo a mesma coisa. Você falou de luz, de cheiro. Quais as dicas que você pode deixar aí? Bom, as dicas, elas vêm da neurociência. Por que que são... Eu acho que vale a pena rapidinho explicar por que faz sentido isso, né? Claro. Quando você vai formar uma... A memória se forma no cérebro a partir de sinapses. Sinapse é quando o neurônio se casa com o outro. Sim, passa a informação para o outro. Passa para o outro e vai passando. São 100 bilhões de neurônios que a gente tem na cabeça e eles não estão colados, né? Eles têm uma fenda entre eles, um espacinho que chama fenda sináptica e ali no meio ficam os neurotransmissores, que é um monte de neurotransmissor que já foi reconhecido, deve ter um monte ainda para a neurociência conhecer. Qual o objetivo do ambiente? Fazer com que esse neurônio se sinta confortável. Confortável para deixar nessa fenda a quantidade de neurotransmissor adequada. No caso, para a formação de memória, e especificamente a dopamina. A gente não tem... A dopamina ela é fruto da produção do organismo. Pode ser criança que tenha dificuldade até da formação desse neurotransmissor, que existem. E a gente não consegue fazer isso acontecer, produzir.
mas adequar a produção na fenda a gente consegue através da ambientação. Então, a neurociência... Que está ligada ao prazer. Que está ligada à dopamina, inclusive, ela junto com a ocitocina são os neurotransmissores que promovem prazer. Só que a dopamina ela é conhecida como um neurotransmissor que auxilia de modo mais eficaz para a formação de memória de longo prazo. Certo. Então, quando você, por exemplo, você tem alecrim no ambiente, o perfume do alecrim, você faz com que a pulsão do neurônio seja mais equilibrada, ela não é rápida demais e nem é lenta demais. E é isso, com essa velocidade do íon dentro do neurônio, a fenda sináptica fica adequadamente provida de dopamina. Então, a primeira dica é: coloque, se você puder ter um odorizador desses que vendem em diversos lugares, com essência de alecrim, é ótimo. Eu boto em todas as minhas unidades e boto um pouquinho de capim-limão ou um pouquinho de hortelã. 80% de alecrim com 20% de capim-limão ou de hortelã. Coloca na tomadinha aquilo, o ambiente está adequado. Porque a pior coisa que tem para você está estudando, chega um cheiro de pão de queijo. Acabou o estudo. Chega um cheiro de bolo, de chocolate. Município do Rio de Janeiro aqui ouvindo essa dica da odorização. Marcela também para aplicar em casa. Já bota lá na tua salinha. Eu tenho já. uma aluna que ela tem déficit de atenção. Inclusive, assim, a unha, a gente não pode, assim, nada venha tirar o foco dela. Qualquer coisa, assim, tira o foco dela. Eu fico imaginando realmente a questão do cheiro. Eu achei, assim, a dica muito interessante e farei com certeza. A outra sugestão que eu dou dentro da neurociência, que eles recomendam pra gente, é a sonorização. Então, não é qualquer música, não é qualquer... A pessoa às vezes coloca Bach, Mozart, clássico, piano, não é isso. O cérebro também obedece a um modelo de sonorização adequado para a formação de sinapses. E esse modelo, ele, segundo a neurociência, o mais indicado são as ondas chamadas θ. E na internet você consegue baixar em vários YouTube, você tem lá Theta Waves, ondas θ. E aquilo tem uma frequência que ela fica no ambiente, ela não incomoda, ela tem uma repetição que ela daqui a pouco ela está naquele ambiente, está sonorizando aquilo, de modo que você não se desconcentra e o seu neurônio está lá naquela pulsão adequada. Que demais. Theta Waves, W-A-V-E-S. Para o pessoal que está em casa. E θ com H, por favor. T-H-E-T-A. Theta Waves, ondas θ, né? Iluminação. Iluminação tem que ser branca. O pessoal às vezes bota aquela luz amarela. A única diferença básica é, primeiro, a melhor luz para estudar é a luz solar. Só que, somado a esses três elementos, existe a climatização. Então, se você tem uma climatização no ambiente, podendo ter, por sinal, é indicado, de 23, 24 graus, é o ideal. Manter nessa temperatura. Muito abaixo que isso, você dá sono e vai dormir. Muito quente que isso, você dispersa. Então, o ideal é você ficar entre 23 e 24 graus. Como às vezes você não consegue, num ambiente externo, no Rio de Janeiro, ficar com 23, 24 graus, você vai para um ambiente fechado, como deve ser o seu caso. Luz branca. E luz branca. E, de preferência, focada em cima da mesa. Não só aquela luz de teto. Tá? Então, aquela luz que você... Se você puder colocar na mesa do seu filho aqueles abajures, né? Aquelas lâmpadas, ou então uma que vem do teto, que ilumine bem o ambiente, isso. E tire tudo da frente que não diz respeito ao estudo da matéria. Porque aquilo é outro ponto foco de... A pessoa chega, vai estudar, coloca 10 livros do lado, 10 livros do outro. Então, a arrumação do ambiente sobre esses aspectos todos, ele facilita em muito a manutenção da concentração para quem tem TDAH ou outro tipo de distúrbio cognitivo, assim como nós também, que estamos lendo, estudando, trabalhando, desenvolvendo artigos, escrevendo alguma coisa. Perfeito. Todas essas dicas eu só trabalho assim lá no escritório. Perfeito. Marcela, mostra pra gente aí o que você bola para os alunos para facilitar a aprendizagem deles. Assim, na verdade, a prancha silábica ela já existe, mas assim, eu readaptei. Inclusive por causa da dificuldade da alfabetização. Então, as crianças, elas conheciam algumas letras, mas não sabiam juntar. Então, a gente cria métodos, porque a criança ela já vem da escola já cansada. Tem criança que sai 2h30 e vai direto para minha casa. Então, assim, a prioridade é o dever de casa e logo depois disso eu passo, dou alguma revisão, mas eu procuro colocar algo lúdico, porque já é da criança a questão do brincar, né? Porque o brincar para ela é simbólico. Então, assim, ela aprende lá a questão da
do brincar como regras. Então, por exemplo, isso aqui você coloca as sílabas, das que ela já conhece, embaralhadas ou corretamente. E você coloca a figura, que está aqui, eu trouxe alguns exemplos, e ela vai colocar, se está correto, por exemplo, bulê. Se eu colocar lube, ela vai dizer, se ela colocar lube, ela não entendeu ainda, mas antes disso eu faço um trabalho, né, de consciência fonológica, antes de qualquer coisa. Mas mostra um exemplo. Exemplos, aqui eu trouxe a letra B. Né? Essa aqui tem bule, como eu falei, né? Digamos, bota bule. É porque aqui não tem bule. Você quer que eu te ajude? Por favor. É melhor, né? Para poder pegar lá o... Aqui tem a bola. Então, essa prancha silábica, ela faz o seguinte. Por exemplo, se eu coloco lebo e a criança, ela apresenta e coloca lebo, ela não entendeu ainda. Só que é uma prancha que tem só 2 sílabas. E praticamente a criança, ela já acerta. Quando a gente, é como se fosse assim uma avaliação, né? Se realmente ela aprendeu. Isso daqui é uma das pranchas que é um dos recursos que eu uso. Agora, queria que você desse dicas. Eu lembro, até uma colega de trabalho uma vez falou pra mim, pô, você é professora, eu tô com um problema na alfabetização da minha filha não consegue de jeito nenhum. Falei, começa a colocar palavras na sua casa, né? Então, por exemplo, na cozinha, bota lá geladeira, bota as palavras, porque muito pelos rótulos, começa a trazer isso. E aí ela começou a espalhar palavras pela casa. Ela falou, Daniela, tá dando super certo, super animada. E você falou que preparou uma sala e você trabalha muito com alfabetização. Eu queria que também você desse dicas de como os pais podem deixar um ambiente em casa mais propício para o desenvolvimento dos seus filhos. O que você faz lá na tua sala? Geralmente, assim, eu falo com os pais, assim, inclusive eu falei com um pai que procurar, por exemplo, tá andando com a criança de carro, de ônibus, apresentar outdoor, por exemplo, tá em casa, tá alguma bula de remédio ou um suco, deixar a criança ler. Ontem, por exemplo, porque eu também trabalho num projeto voluntário chamado PED, e a menina também está com a mesma dificuldade, eu silabando com ela, né, porque ela ainda conhece poucas letras, e tinha uma outra pessoa do lado citando para ela as letras. Eu falei, não, calma. Então, assim, tudo que ela tiver a oportunidade de ler é uma forma alfabetizadora. As crianças que chegam lá, geralmente, elas, assim, como é que eu posso dizer? Elas chegam desacreditadas nelas mesmas. Pelo menos foi a experiência que eu tenho das 3 crianças que chegaram, que não sabem ler. Elas dizem, eu não consigo, elas estão quase dizendo, sou burra. E Caramba, vocês veem isso também? Ana vê isso? O que acontece, Paula... né? O que ela está colocando. A autoestima, ela é fundamental para o aprender, né? E ele falou nisso o tempo todo. Quando ele fala do odor, quando ele fala do som, quando ele fala do ambiente, ele fala do prazer, né? Do que é afeto, do afeto, dessa relação com a aprendizagem. Os nossos alunos, muitas das vezes, eles passam por momentos difíceis, né? E não evoluem. Por várias questões, por dificuldades de aprendizagem, que são muitas, né? Por também entraves emocionais. E por também não ter um olhar, por alguém não ter um olhar. O que você faz? Você tem um olhar diferenciado para esse aluno que está chegando. A partir do momento que você aplica uma atividade com base numa imagem, com base no alfabeto móvel, e ele acerta do primeiro momento, esse movimento de felicidade, esse afeto, essa poder que ele teve de acertar, ele vai continuar. Então, ele vai ter vontade de ir novamente. Então, o que a gente prepara, muitas das vezes, a base do nosso trabalho, né? Tanto no reforço com os alunos do 3º ano do ensino fundamental na rede, quanto nessa proposta do nosso Sábado Carioca, é a base do lúdico, né? Esse lúdico, ele está envolvendo essa criança e está dando para ela a motivação que falta, ou que deixou de ter, ou que alguém não viu, né? Ou que esse olhar não estava dedicado a ele. Então, ele consegue, ele vai avançando. As atividades, nós temos hoje alunos muito diferentes, crianças diferentes. Então, como você disse, não dá mais para a gente ensinar como ensinávamos há 20 anos atrás. A sugestão que você deu são bases de alfabetização, são ideias que você coloca dentro da sua sala, da sua casa, né? Um ambiente alfabetizador, como você colocou no seu espaço. Se você não tem sinais, a criança precisa de referências para que ela crie as memórias.
né? Então, você colocar na sua sala de aula palavras ou blocão com palavras, com textos, e apresentar a prova e na hora da prova você tirar tudo, achando que aquilo ali vai dar a cola, não, pelo contrário. Ela precisa daquela memória, estabelecer aquele vínculo, porque ela, na verdade, ela não vai precisar daquela base orientadora. Se ela souber consultar, é porque ela está entendendo como funciona. Ela já sabe. E interessante que vocês estão dizendo, quer dizer, o ambiente, ele tem que estar sempre acolhendo essa criança no seu processo. Exatamente. Seja em casa, seja no educação, se você não se envolver na rola, que acabou virando a frase do programa. Porque isso, tá com ela e, olha o outdoor ali, olha isso aqui, olha esse rótulo. Esse envolvimento que acho que o Paulo vai concordar comigo, que tem que existir durante todo o processo. Porque senão a escola pode ser a mais maravilhosa do mundo. Você chega ali, legal, você tem aquele caldo, né, de sabedoria, de cultura, você tem aquela troca, aquela metodologia maravilhosa, mas você saiu dali, acabou. Não existe uma continuidade. Acho que é disso que a gente está falando, dessa necessidade da educação estar em todo o processo e participando da vida desse adolescente, dessa criança. E me permite contribuir, a gente vive num momento onde a dispersão e a distração é muito incentivada e de acesso muito fácil. Então, uma criança em casa, um adolescente hoje, porque quando a gente fala nesse processo, a gente está falando aí de crianças de 5, 6 anos, processo de alfabetização e em diante, né? A grosso modo. E está todo mundo hoje com o celular na mão, mídia social, e estudar é muito... inclusive, tem uma palestra que eu faço de vez em quando, que eu começo a palestra dizendo assim, gente, agora é o seguinte, agora todo mundo vai ver Netflix. Aí o pessoal já me olha assim, né, animado. Eu falei, não, vamos ver um youtuber que vocês curtem, quem é que vocês gostam mais? Agora, beleza, vocês sabiam que dá para fazer isso tudo e estudar? Dá para combinar isso tudo? Agora, não dá para estudar fazendo isso, porque aí você não faz nenhum nem outro. Então, a gente tem que dividir os momentos de modo que o seu estudo seja mais proveitoso, seja mais produtivo. Então, para isso, você tem que ambientar, tem que saber o seguinte, cara, celular agora não pode rolar, porque esse negócio vai me dispersar muito. Então, tem que desligar o celular. E se você tiver com o computador eventualmente estudando, não adianta abrir 10 abas e aquele negócio ficar piscando, porque você vai acessar hoje uma matéria de um site, começa a piscar um monte de propaganda na sua frente ali, você desfoca. Então, toda essa contextualização somada ao prazer da criança, que a primeira coisa que a gente faz lá no Meu Dever de Casa, quando a criança começa, a gente tem muito material nosso, esse, por exemplo, aqui, chama Aquecendo os Neurônios. Quando a criança chega lá, ela vai brincar, ela vai pegar um dos exercícios que tem aqui dentro, que tem vários níveis, e aí ela vai fazer uma brincadeira dela. Qual o objetivo dessa brincadeira antes de começar a estudar? Qualquer que seja. Criar concentração. Imaginei. Já vai preparando o terreno. A gente vai preparando. Isso você, pai, que está na sua casa, com mãe, você pode fazer isso lá, não precisa necessariamente do meu material. Você pode ter um sudoku, um caça-palavras, um passatempo desse. Então, antes da criança começar a estudar, tira o celular, arruma o espaço e começa a sessão com isso. Em seguida, você vai começar a melhorar o processo de concentração. Legal. Mais dicas, gente. Quero dicas de vocês. O pessoal está em casa e fala assim, caramba, que coisas interessantes, né? É o cheiro, a iluminação, é um ambiente bem preparado com as palavras, são jogos, é na arte. Que mais? Porque... Por exemplo, às vezes você quer que o seu filho seja leitor, mas você não lê e nem deixa livros, né, na altura dele para que ele possa acessar. O livro está lá em cima, não tem como pegar. Que outras dicas vocês dariam para que essa criança tenha essa fixação, essa apreensão dos conteúdos? Quando eu falei, inclusive, que as crianças, algumas crianças, elas chegam com a estima delas baixa, a autoestima baixa, não são todas. Tem crianças que às vezes vão porque os pais ficam muito preocupados e às vezes não tem tempo de dar atenção e a gente faz esse papel. E tem crianças que realmente elas não gostam de estudar porque não tem esse estímulo. E eu penso assim, cada criança ela tem o seu tempo de aprender. É por isso que talvez é atingida a questão da estima, porque, por exemplo, meu colega aprendeu, mas eu não aprendo. Então, a gente tem que procurar métodos para ver, por exemplo,
o interesse da criança. Chegou semana passada um novo aluno e ele está treinando futebol. E ele só pode segunda e quarta-feira justamente por causa desse treino. Ele conhece algumas letras, mas lê assim muito assim, como é que eu posso dizer? Ele está naquele nível bem, assim, está fraco, né? No terceiro ano. Então, eu estou jogando para ele algumas palavras, trabalhando com ele nessa área que ele atua. Sobre futebol. Claro, é interesse dele, porque é o que eles... te afeta. Na verdade, ela está dando significado Exatamente. a esse aprendizado. Tem que ter um significado ali. Por exemplo, se eu der alguma coisa que ele não se interessa, eu trabalhei da última vez que eu estive com ele, justamente essa questão dessa área que ele gosta muito, eu vi realmente o interesse dele, que chegou o olho dele brilhar. Porque a área que ele atua. Eu já não posso fazer isso com a outra aluna, porque futebol não é o interesse dela. Tem nada a ver com ela. É moda. Paulo, dicas finais, que a gente está agora, os últimos minutos do programa. Então, eu tenho várias técnicas de estudo que a gente utiliza lá, mas eu vou dar uma dica para vocês de umas que a gente tem aqui. A gente usa um guia nosso, que é o Guia Estudo Eficaz, do método que a gente utiliza lá, e tem várias técnicas. Mas uma técnica fácil, que independente do guia que eu tenho aqui, que eu posso mostrar para vocês, chama LVPR, Ler e Ver para Reter. Como é que é essa técnica? Essa técnica, a gente divide os momentos de estudo em sessões de estudo, ou seja, cada vez que a criança ou adolescente vai estudar uma sessão de estudo, e ele começa sempre com uma meta. O que eu vou estudar hoje e se eu perder a concentração, o que eu faço? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é responder, independente do que tem aqui no meu material, você pode fazer isso na sua casa, eu vou criar uma meta de estudo. Olha, eu vou estudar matemática e eu só vou sair daqui depois que eu fizer 10 exercícios, por hipótese. E se eu não fizer? Bom, se eu não fizer, eu vou levantar, vou beber água, vou voltar, mas eu tenho que terminar isso até fazer 10 exercícios. Se você for estudar uma matéria de humanas, eu sugiro usar essa técnica do LVPR, que é você lê a matéria que você vai estudar, faz um desenho, qualquer desenho que seja sobre aquele tema. Isso marca muito. E se você der um branco, o famoso branco que dá na hora da prova, você lembra do desenho. Então você fala, eu fiz aquele... Quando eu estava fazendo aquela matéria, eu desenhei um cara sentado comendo crepe, ou estava na Torre Eiffel. Era a Revolução Francesa. Lembrei que eu estava estudando aquilo. Então, quanto mais maluco, quanto mais engraçado, inclusive... Mais marcante. Mais marcante. Então, a dica para os pais é, seus filhos, esse negócio de ficar pegando canetinha amarela para passar no livro, esquece. Isso aí não funciona para nada. Só para gastar caneta não ajuda a formar a memória de ninguém. Até porque o iluminador ilumina o livro inteiro, não marca nada que é importante. Marcando tudo ali, aquele negócio não funciona muito. Então, o importante é, leia, faça um desenho, tira o material de frente e faz o seu resumo. Muito provavelmente você vai acionar o córtex visual, que é uma região do seu cérebro que fica aqui atrás, marcada com o desenho, e a memória, você vai ter... É como se você fosse acender o pavio por duas partes. Se você esquecer a palavra, você lembra do desenho, e vice-versa. Isso é uma dica que eu acho que pode ser maravilhosa, maravilhosa. Ana, alguma dica? Então, o acompanhamento, a rotina escolar, que eu acho fundamental, né? Essa rotina do dia a dia, o perguntar como foi o dia para o seu filho, né? Ou deixar um bilhete que seja com 2 palavrinhas, né? E pedindo a resposta. Isso também é muito bacana. Deixa no caderninho e ele vai dar a resposta. Fazer a relação das compras, né? Mesmo que esteja errado. Temos de alfabetização, né? Mesmo que esteja errado, não importa. Mas leva aquela listinha, né? E é legal, porque é um momento, imagina, você tem que fazer compras, né? O que está escrito aí? O que precisa? O que eu preciso pegar? E aí eu levo aquela lista para o supermercado e até posso comparar. E olha, será que você escreveu certo? Está faltando alguma coisa? Então é um momento. Nosso dia a dia é muito tenso, os pais não têm tempo, a gente compreende perfeitamente, mas até mesmo lavando uma louça. Né? Com certeza. A gente pode perguntar ao nosso filho, pedir para que ele escreva a palavrinha que ele aprendeu hoje, né? Como foi o seu dia hoje. É a qualidade do tempo. É a qualidade do tempo. E não o tempo contado no relógio. São 5 horas. Você pode ficar 5 horas e, como o Paulo falou, tá de repente no... Procrastinando. E tá no celular, cada um no seu computador. Quer dizer, estão ali só de corpos, mas... Gente, muitíssimo obrigada pelas dicas. Sucesso no trabalho. Parabéns. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Ela perambula
pelo mercado de sonhos. As vendedoras estenderam os sonhos sobre grandes panos no chão. Chega ao mercado o avô de Joana, muito triste porque faz muito tempo que não sonha. Joana o leva pela mão e o ajuda a escolher sonhos, sonhos de marzipan ou algodão. Asas para voar dormindo. Vão-se embora os dois, tão carregados de sonhos que não haverá bastante noite. Um sonho de Joana, Eduardo Galeano, Livro dos Abraços.